Muito bem, pessoal. Então, hoje é dia 17/9, né, de 2020. Hoje nós estamos aqui transmitindo aqui do nosso laboratório, da oficina, e vamos fazer aí um trabalho diferente hoje, né? Vamos aí fazer um teste aí usando o mocap, né? O mocap aí, aquele da Fiat que a gente está acostumado a trabalhar com ele, certo? E vamos estar fazendo aí vamos fazer um teste primeiramente na sonda lambda, dando sequência àquilo que nós iniciamos na última aula. Vamos pegar aí tanto com o multímetro os sinais da sonda lambda, quanto vamos utilizar o osciloscópio. E já aproveitando que a gente vai estar aí com o osciloscópio na mão, aí nós vamos o osciloscópio para vocês lembrarem dele aí, né? E aí depois a gente vai estar pegando também o sinal do sensor de rotação utilizando o osciloscópio. Então estamos aí improvisando, né, uma forma de estar trabalhando o mais próximo possível, e aí, claro, né, tentando aí sanar algumas dúvidas e, enfim, né, tentando trabalhar aí da melhor forma possível. A gente sabe que está difícil, né, então a gente não vai ficar repetindo toda a aula isso aí, né. Mas, relembrando como que funciona o sensor de oxigênio, né? Como que funciona a sonda lambda, aonde que está montado a sonda lambda, onde que está o sensor de oxigênio, né? Então são coisas, né, que nós vamos estar aí trabalhando hoje e tentando chegar a uma resolução aí, né? Então a função do sensor de oxigênio qual é? É medir, né, o teor de gases lá, a quantidade de oxigênio na saída do escapamento, né? Essa é a função do sensor de oxigênio, da sonda lambda. E é claro que a sonda lambda ela é considerada também um gerador de tensão, né? Que tipo de tensão é essa que ela vai gerar? Então, durante o funcionamento do motor e tal, né, ela vai estar medindo ali através dos gases de escape, ela vai estar medindo a quantidade de oxigênio. Então, ela vai, através do elemento de zircônio existente dentro do sensor de oxigênio, ela acaba aqui gerando um sinal de tensão para quem? Um sinal de tensão para a central de injeção. Esse sinal de tensão, ele vai variar de 50 a 950 milivolts, né? Isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que a central vai adotar parâmetros para a correção, né? Sempre em busca da estequiometria, né? Da dosagem ideal de combustível e ar. Essa é a função do sensor de oxigênio. O dia que nós tivermos aí uma sonda lambda, né, um sensor de oxigênio, ele informando a central aí uma média de 500 milivolts, nós temos o carro ecologicamente correto, né, que é o fator lambda igual a zero. Mas até que isso ocorra, vai demorar um pouco aí, né, gente? E sendo assim, então, o sistema ele funciona com correção, a todo momento está corrigindo, né? Então, para vocês entenderem de uma forma mais sucinta, né? O sensor de oxigênio, ele trabalha de 50 a 950 milivolts. Então, no meio, nós temos o 500 milivolts, que seria metade a medida estequiométrica, né? O que passar para cima de 500 milivolts é considerado como mistura rica, e o que estiver abaixo de 500 milivolts é considerado como mistura pobre. Ou seja, o ideal é que a sonda, o sensor de oxigênio, informe de 250 milivolts a 750 milivolts. Dentro desse patamar, né? Por quê? Através desta variação de tensão que vai ocorrer aí de 250 a 750 milivolts, a central vai determinar o quê? Vai ajudar, a central vai, através dessa informação, e mais a informação do sensor MAP, sensor posição borboleta, ela vai determinar aí o TI, né? Que eu já falei para vocês lá, que é o tempo de injeção do combustível. Ou seja, a quantidade, o tempo em que o eletroinjetor permanece aberto para que ocorra a vazão do combustível, a alimentação para dentro do cilindro, né, para dentro do coletor de emissão e posteriormente através aí do vácuo gerado para dentro do cilindro. Sendo assim, pessoal, a sonda lambda, o sensor de oxigênio, ela é o principal sensor do sistema. Eu considero como principal. Todos têm a sua importância. Mas por que o principal? Por ele ser o último. Então, ele é o que realmente
ele vai te dar o parâmetro do funcionamento de todo o sistema, principalmente no que tange aí a alimentação de combustível. Mas de que forma? Muito simples. Através da medida do teor, né, do percentual de oxigênio existente na saída dos gases de escapamento, certo? Por exemplo, se eu tiver um problema aí no sensor de temperatura da água, né, já falamos sobre isso aí já, né, à medida que o motor está frio, o que acontece na fase fria do motor? O sistema de injeção tende a enriquecer a mistura, ou seja, né, aumentar a injeção do combustível para que o motor aqueça rapidamente e que previna aí futuros desgastes aí devido aí à dilatação de materiais, etc. Então, existe uma metodologia em cima do funcionamento inicial. Porém, se o sensor de temperatura da água tiver um problema, ele estiver informando que o motor está frio, porém o motor está quente, a central de injeção ela não tem olhos nem ouvido, ela trabalha por sinais de tensão. Ela vai fazer o quê? Ela vai injetar um combustível maior, uma quantidade de combustível maior, vai gerar excesso de combustível, porque o motor já está aquecido, já está quente, e o sensor de oxigênio vai fazer o quê? Ele vai automaticamente informar para a central que a mistura está rica, acima de 500 milivolts. Já vamos fazer os testes aqui para vocês entenderem melhor. Sendo assim, o sistema continua trabalhando até que ela consiga se corrigir, né? Então, uma das vantagens do sistema de gestão é justamente isso, né? A sua autocorreção que fica ali a todo momento. Então, a todo momento está corrigindo, né? Tanto mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Então, ela vai gerar um gráfico, tipo uma onda, como se fosse uma onda senoidal, né? Mas está relacionado com valores de tensão. Ficou claro, pessoal, o que eu estou explicando para vocês a respeito do sensor de oxigênio? Na verdade, estamos relembrando. Alguém tem alguma dúvida? Ou está tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza. Senão, pega um flip chart lá e desenha no quadro para vocês, para se ficar mais fácil. Querem que eu faça isso? Aguenta aí, pessoal. Você que sabe, professor. Aguenta aí. Aí, agora sim. Então, pessoal, de uma forma bem sucinta, bem simples, né? Falando ainda sobre o sistema do sensor de oxigênio, seria mais ou menos isso aqui. Então, nós teremos lá 950 milivolts, uma linha imaginária que é mais ou menos a metade, né? Aqui, onde nós teremos... Tá dando para ver aí, pessoal? 500 milivolts. E o início aqui embaixo, que é 50 minutos. Estão conseguindo enxergar, pessoal? O do meio ali não, professor. Tá bem na réstia. De 500 milivolts ali no meio. Mas o 500 você está conseguindo ver. É que tá o reflexo da lâmpada ali, professor. Pois é. Mas dá para ver sim. Só que vai ficar difícil porque não temos muito recurso aí, né? Muito bem.
Então, mistura rica, pessoal, é o quê? Relembrando lá. Mistura rica é mais combustível do que o necessário. Mistura pobre é menos ar que o necessário. Então, sendo assim, pessoal, o que acontece? Mistura pobre, menos combustível. Menos combustível que o necessário. Então, o sistema funciona assim. Então, nós temos lá no meio, lá, onde é a mistura estequiométrica, que é o fator lambda, né? Lambda igual a 1. Muito bem. Entre o 500 milivolts e o 250 milivolts, nós teremos ali 750 milivolts. E entre o 50 e o 250, nós temos o 250 milivolts, certo? A sonda, o sistema, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Na fase fria, o sensor de oxigênio vai estar com a mistura pobre. Ele vai fazer o quê? Ele vai enriquecendo a mistura. O motor vai funcionando, tal, vai subindo, fechando o gráfico, tal. Quando chegar lá em cima, pessoal, lá no 250, no 950 milivolts, a central de injeção vai entender o quê? Que tem muito combustível, está muito rica, o tempo de injeção está muito alto. Não esqueçam lá que TI é o tempo de injeção. Quando essa mistura fica muito rica lá, pessoal, o que acontece? Ela precisa empobrecer, ou seja, tirar o excesso de combustível. Desta forma, vai fazer como? Ela vai atuar lá no tempo de injeção, fazendo com que esse tempo de injeção diminua. Lembrando que esse tempo de injeção, ele é dado em milissegundos, né? 5 milissegundos, 4 milissegundos, vai depender muito do tipo de gerenciamento. A partir do momento que ela diminui o tempo de injeção é o tempo em que o eletroinjetor permanece aberto, ele começa a cair esse gráfico, começa a empobrecer essa mistura. Quando essa mistura chega lá, próximo dos 250 milivolts, a central entende que a mistura está ficando pobre, está empobrecendo demais. Aí ela começa a enriquecer essa mistura, até os 750. E assim sucessivamente. Vai formando, né, uma espécie de uma onda senoidal. Esse tipo de teste, pessoal, ele é feito, podemos fazer aí utilizando o multímetro, certo? Que é, na minha opinião, o melhor teste a ser feito, para vocês entenderem de uma forma assim generalizada. O cliente chega até a tua oficina e fala assim, o meu carro, ele está consumindo, o meu carro, ele perde potência, o carro não anda, o carro está fraco, enfim, qualquer tipo de reclamação que o cliente fizer a respeito do sistema de combustível que tenha relação com injeção, é um teste muito simples. Com o multímetro, você vai lá, vai pegar o sinal da sonda, se ela estiver oscilando, ela tem que oscilar, pessoal, de menos de 250 até 950. O multímetro vai te dar lá 750, 400, 300, 200, 100 e tal. Vai trabalhar formando esse gráfico, subindo e descendo o valor de tensão. Se você pegar esse tipo de oscilação no sistema da injeção, na leitura da sonda lambda, você já pode descartar qualquer problema relacionado à injeção do combustível. Pode ter um problema de vela, ou algo nesse sentido. Mas, se a sonda estiver te dando a informação de que está oscilando o valor de tensão, obviamente, o sistema está perfeito como ele tem que ser. Agora, se você tiver uma situação onde a sonda te dá valores aí, estão vendo aqui, pessoal? Acima de 500 milivolts, travado. O que nós temos que entender da sonda? Que o valor tem que aumentar de 500 milivolts e baixar de 500 milivolts. Esse é o teste
básico para sistema de injeção eletrônica voltado para a sonda. Se essa leitura tiver superior aos 500 milivolts, nós temos uma mistura rica. Se essa mistura está rica, quem pode ser responsável por que essa mistura seja rica? Nós podemos ter um eletroinjetor com problema, nós podemos ter um sensor MAP informando errado, nós podemos ter o exemplo que citei anteriormente, que é o sensor de temperatura da água. Porque, pessoal, muitas oficinas, muitos profissionais aí, quando eles pegam uma situação onde o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, ela está travada com esta variação acima dos 500 milivolts, já vi muito mecânico aí trocar o sensor de oxigênio. Ah, não, o problema é o sensor de oxigênio que está com problema, tem que trocar ele. Pode até ser que ele esteja com problema, mas por que ele está com problema? Porque ele contaminou devido ao excesso, né, prolongado de ele estar trabalhando com mistura rica. Não descartamos a hipótese dele, mas nós temos que se atentar para o seguinte: o que antecede o sensor de oxigênio? Tudo. Então, tudo pode estar ocasionando isso aí. Então, o diagnóstico, pessoal, tem que tomar muito cuidado justamente nessa situação, porque é bem provável, é possível que não seja o sensor de oxigênio. Colocou o sensor novo lá de oxigênio, a sonda lambda lá, ela continuou trabalhando travada, é óbvio que o problema não é a sonda. Não é somente ela. Ao invés dela ser o problema, ela é a causa, né? Ela não é o problema que gerou o sistema, mas ela é uma consequência, ela não é a causa, e sim a consequência, né? Ocorreu um dano aí devido ao mau funcionamento do sistema de injeção anteriormente. Mesma situação ocorre para gráficos aí, valores do sensor de oxigênio inferiores aos 500 milivolts. Trabalhando inferior ao 500 milivolts aqui, ó, pessoal. Mistura pobre. O que pode estar ocasionando mistura pobre? Sensor de oxigênio, sensor MAP, sensor de temperatura do ar, baixa vazão de combustível, né? Problema aí de bomba de combustível, baixa vazão aí dos eletroinjetores, por exemplo, eletroinjetores aí contaminados, sujos. Então, quer dizer, é uma série de coisas, né, que podem vir a ocasionar um mau funcionamento do sensor de oxigênio. Então, a partir do momento que você aprendeu, entendeu o funcionamento do sensor de oxigênio, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Eu tenho resolvido tanto problema na oficina com relação a sensor de oxigênio travado, né, que é uma coisa de louco, pessoal. O que tem de problema, o que tem de gente que não sabe, muitas vezes, fazer o diagnóstico na sonda. Ela é o coração de tudo. Se você aplicar isso que eu expliquei aqui no quadro, que a gente vai fazer agora aqui no carro, aqui, vocês vão ver que como é fácil de trabalhar com injeção eletrônica, certo? Injeção eletrônica, basta você entender o funcionamento dos sensores, cada um dentro da sua função, né? Que todos vão ter um conjunto e que o conjunto vai dar o resultado do funcionamento, tanto sensores quanto atuadores, né? Para isso, a importância de estar trabalhando hoje diagnóstico. Na verdade, nós estamos trabalhando além do diagnóstico. Nós estamos falando de injeção, né? Dando aula mista de injeção com diagnóstico, né? Para que depois, a hora que vocês estiverem aqui, a gente possa rebentar lá no diagnóstico lá e também aí trabalhando a parte de injeção aí. Pessoal, ficou claro isso que eu expliquei aqui no quadro? Sim, professor. Sim, professor. Tranquilo? Então, bola para frente. E aonde que está a sonda? Onde que está o sensor de oxigênio? O sensor de oxigênio, pessoal, está aqui, ó. Lá no escapamento do veículo. Alguns sistemas estão acoplados diretamente ao catalisador, como é o caso desse mocap que nós temos aqui. A maioria dos veículos hoje, eles estão já montados já na saída aqui do cabeçote. Acho que tá escura a tela, professor. Tá escura a tela? Agora voltou. Eu acho que é o teu aí, hein? Mais alguém não, ficou voltou também, ó? Oi? Aqui tá travado a tela. Ué, mas não tá travado. Agora voltou. Não, voltou. É que assim, pessoal, vai ter um delayzinho, né? Para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar para vocês como que eu tô filmando isso aqui. Eu tô filmando com o meu notebook, porque o celular não consegue filmar, sabe? Então, por isso que
Depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aí. Então, pessoal, está montado lá no catalisador, lá, certo? Por quê? Estrategicamente, porque o elemento de zircônio que consta, né, na construção do sensor de oxigênio, para que ele possa trabalhar, executar aí a função dele lá, que é ler e gerar um potencial elétrico, ele precisa estar aquecido, e a temperatura média de trabalho de um sensor de oxigênio é aproximadamente 300 graus. Então, todo mundo sabe que a saída do escapamento aqui, ela chega muito mais além disso, né? Mas como vai dissipar ali no metal, etc., então, ela está num local extremamente importante, né? Por quê? Porque trabalha aquecida. Só que além desse aquecimento já gerado pelo próprio motor, o sensor de oxigênio, ele também tem uma resistência de pré-aquecimento, uma resistência interna. Essa resistência interna, pessoal, ela é alimentada pelo próprio relé principal do sistema, sendo assim, para acelerar o aquecimento dela. Se nós pegarmos aí um sistema, por exemplo, mais antigo, que usava aí, a Chevrolet usava, que era um sensor de oxigênio que tinha apenas um fio lá, os Corsa, alguns Astras também vinham com apenas um fiozinho lá, um fiozinho lilás lá. O elemento de zircônio está presente, funciona da mesma forma, porém, a deficiência desse sistema que tinha no sistema Chevrolet é que o tempo de aquecimento do elemento de zircônio era muito longo, ele levava quase 5 minutos para aquecer. E a localização também do sensor. Logo, o veículo tinha um consumo elevado na fase fria, não era um veículo otimizado, certo? Ítalo, vou desligar o microfone, tá? E sendo assim, pessoal, o que acontecia? O veículo não era estável. Tinha oscilação de marcha lenta, o consumo excessivo, conforme eu já disse para vocês, o veículo não desenvolvia bem na fase fria. Agora pense em cidades pequenas, né? Ponta Grossa não é muito grande, mas a pessoa funcionava o carro pela manhã, o brasileiro não tem a cultura de aquecer o motor, porque aqui nós estamos num país tropical, e a pessoa em 5 minutos já chegava no trabalho. Então sempre tinha um carro consumindo excessivamente, poluindo, né, bastante, e não tinha esse respaldo do sistema aquecer antes. Com isso, né, houve a inserção aí do sensor de oxigênio, como esse que nós vamos testar aqui agora, onde tem 4 fios, né, sendo 2 uma resistência de pré-aquecimento, negativo e sinal. Sendo assim, pessoal, no momento que você liga a ignição, o sensor de oxigênio, ele recebe uma alimentação de 12 volts, certo? 12 volts, que é para aquecer, né? Ela vai passar pelo filamento lá da resistência interna do sensor de oxigênio, e esse aquecimento vai fazer com que o elemento de zircônio aqueça e atinja a sua plenitude, ou seja, ele funcione mais rápido. Hoje estamos falando, pessoal, que em menos de 1 minuto, o sensor de oxigênio já está trabalhando e já está fazendo as correções. Hoje, então, sendo assim, depois da inserção do sensor de oxigênio de 4 fios, nós temos um veículo que ele funciona melhor na fase fria, pega melhor, e a saída na fase fria é mais otimizada. A consequência disso, baixo consumo, né, reduziu expressivamente o consumo de combustível, e também, se reduziu o consumo de combustível, reduziu normas de emissões de poluentes, né? Então, tudo isso está relacionado apenas com o sensor de oxigênio. Vejam como é importante, né, esse sensor. E quanta coisa eu já falei, e se for para a gente ficar aqui falando de sensor de oxigênio, pessoal, nós vamos ficar aqui a noite inteira e ainda a gente não vai terminar de falar sobre as coisas que acontecem com o sensor de oxigênio. A imagem tá boa, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Então eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a câmera aqui. Para a gente pegar aqui. Ficou mais perto o motor para vocês? Ficou. Ficou, né? Então, eu não preciso aparecer somente o sensor, né? Então aqui, pessoal, Professor, tá... Oi? Eu tenho uma dúvida. E quando tá muito frio, como é que ele funciona? Tipo, assim, quando ele tá muito frio, assim, no tempo, né? Vamos dizer assim. Como que ele vai, vamos dizer assim, a resistência dele vai aquecer, vai demorar um pouco mais ou não? Não. A tendência é que ela
ela atinge aí também, justamente pegando aí como exemplo, né, Luciano, que você falou aí, ele vai atuar da mesma forma. Claro que se estiver falando aí com temperaturas aí abaixo de zero, ao invés dele funcionar em menos de 1 minuto, né, totalmente, ele vai funcionar 1 minuto e meio, né, não vai ser algo tão expressivo, né? É importante já a gente pegar esse teu gancho aí, Luciano, porque eu já comentei com vocês aí já quando a gente estava falando das teorias, né? Mas eu vou frisar novamente. Hoje, eu digo hoje, mas já faz algum tempo atrás aí já, desde que temos a injeção eletrônica aí mais incisiva a partir de 1993 para cá, principalmente, o que aconteceu aí? Nós tivemos veículos que eles estão tendo aí um controle, né, das normas de emissões poluentes, acima de tudo, né? A injeção veio já pensando nisso, e os motores também têm uma durabilidade maior devido a esse controle da injeção do combustível, né? Que vai culminar justamente lá, que minimizou lá a lavagem de cilindro, entre outras coisas que tínhamos lá no passado com o antigo carburador, certo? E é claro que o brasileiro não tem a cultura, mas isso já foi provado com vários estudos que é essencial, independente do tipo de sistema de injeção, tipo de motor, é extremamente importante que o motor do veículo seja aquecido antes da sua saída. Então eu sempre falo na minha casa, falo e para quem eu tenho oportunidade eu falo, os veículos têm que funcionar pelo menos 5 minutos na garagem. Vai lá, funciona, o veículo aquece tal, e depois, né, sai. E isso é a forma correta de se utilizar, né? E claro que se conseguir fazer desta forma, obviamente você vai ter um carro mais eficiente, inclusive com um consumo menor, principalmente se tratando, né, de pequenos itinerários. Por exemplo, daqui do Senai até a minha casa, eu levo 7 minutos de carro. Então, quer dizer, o motor não chega nem a aquecer praticamente. Imagine aí, com temperaturas extremamente frias, aí, como o Luciano citou aí, né? No inverno, etc. Então, é imprescindível que o motor seja aquecido, independente da sonda lambda ter o seu autoaquecimento, certo? Mas o motor como um todo precisa ser aquecido também, já para minimizar possíveis danos aí mecânicos, né? Então, voltando aqui para o sensor de oxigênio. Então, tá aqui ele montadinho aqui no escapamento, né? Onde vocês estão conseguindo ver ela aí, pessoal? Aqui, ó. Sim, professor. Isso. Eu preciso que vocês me deem esse feedback, senão eu fico mostrando uma coisa que vocês não estão vendo aí. E aqui, pessoal, o que nós temos aqui, então? Então, nós temos 4 fios no sensor de oxigênio. Estão conseguindo ver as cores dos fios aqui, ó? 2 fios brancos, um fio cinza e um fio preto. Dá para ver? Já complica um pouco, já. Já complica um pouco, né? Pois é, mas eles estão lá, tá? Então, pessoal, os 2 fios brancos, eles são da resistência de pré-aquecimento, certo? Vou tentar aproximar mais aqui, porque seria bacana a gente conseguisse ver isso aí. E agora, ficou melhor ou não? Conseguiu ver? Agora sim, professor. Isso, então tá. Então, beleza. Então, aqui nós temos, então, os 2 fios brancos, que são a resistência de pré-aquecimento. Temos um fio cinza e um fio preto. Em um desses fios brancos aqui, especificamente no pino 4 do sensor, vai chegar um positivo 12 volts, certo? O outro vai ser um sinal de resposta para a central de injeção. Ele vai sair aqui aproximadamente 7, 8 volts mais ou menos, né? Um pouco dessa tensão vai dissipar aí por conta da resistência. Agora é que vem a cereja do bolo, pessoal. Se porventura faltar essa alimentação 12 volts aqui no sensor de oxigênio, o sensor de oxigênio ele não funciona, porque ele não aquece o suficiente para o elemento de zircônio começar a gerar valores de tensão, certo? Então, um dos testes que tem que ser feito é se está chegando alimentação 12 volts aqui, e isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Fio cinza e o fio preto, que são eles, pessoal? Fio cinza, pessoal, é negativo, aterramento negativo.
Da onde que vem esse negativo? Esse negativo vem lá da central de injeção. Se não tiver o negativo no sensor de oxigênio, o que acontece? O sensor de oxigênio não funciona. Repetindo, se não tiver negativo nesse fio cinza, o sensor de oxigênio não funciona. E aí temos o fio preto, que está aqui na cavidade 1. Então, bem aqui do ladinho aqui, pessoal, onde está minha mão aqui, tem 1, 2, 3, 4. Então, esse pino 1 aqui, pessoal, é a saída de sinal, né? A geração de tensão da leitura feita pelo sensor de oxigênio, tá? Então, é nesse fio que nós vamos pegar aqui a variação do sinal, que é aquela oscilação de 50 a 950 milivolts. Entendido, pessoal? Entenderam aqui, gente? Beleza, professor. Entendido, né? Interajam comigo aí que vocês me ajudam daí. Beleza. Então, pessoal, é bem simples, tá? É claro que é padrão isso aqui, tá, gente? Sensor de oxigênio, eles são padrão. A única diferença que tem aí é que tem um sistema da Chevrolet que, ao invés de ter o fio cinza aqui, ele tem um fio roxo, que é a mesma coisa, tá? Se pegar pelo diagrama elétrico, aqui, pino 1, 2, 3 e 4, é a mesma coisa, certo? Então, sendo assim, não tem segredo. Então, aqui está o conector, né, do chicote. Aqui já temos, estão vendo aí? Então, né? Outras cores de fios, né, porque aqui já faz parte do sistema elétrico do veículo. Então, o nosso parâmetro vai ser lá no sensor de oxigênio. Então, vamos ligar ele aqui, ó. Dá para ver aqui embaixo ele, pessoal? Aqui na minha mão, estão vendo? Dá, professor. Tá. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou conectar, então eu vou começar aí a usar o multímetro, né, pessoal? Primeira coisa, né? Sempre, vamos aí colocar lá. Antes de eu ligar aqui o multímetro, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Qual é o valor de tensão que o sensor de oxigênio gera mesmo? De quanto a quanto? 350, 500. De 50 milivolts a 950 milivolts. Isso. De 50 a 950 milivolts. Se ele gera de 50 a 950 milivolts, há necessidade de usar a escala de 20 ou posso usar a escala de 2000 milivolts? E aí? 2000? 2000 milivolts, né? Já vai ser suficiente para medir o sinal. Para medir a alimentação de 12 volts do sensor de oxigênio, esse sim nós vamos precisar lá da escala de 20 volts, lá conforme nós já estamos acostumados a fazer. Então eu vou pegar aqui, vou ligar a ponta preta do multímetro lá no negativo. Eu vou testar o multímetro. Estão conseguindo ver bem o visor do multímetro aí, pessoal? Sim, professor. Então lá, estou testando o multímetro, meu multímetro está funcionando. Pegando a tensão da bateria aí, né? 13 volts aí. Tá meio doidão ele, mas tá pegando. Já não funcionou mais. Olha lá, pessoal. 12.3. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou conectar aqui, então, sempre por trás do terminal. Conectei lá na primeira cavidade do sensor de oxigênio e vou ligar a ignição. Chegou 12 volts, pessoal? Sim. Opa. Isso. Vou ligar de volta, ó. Vou ligar a chave, que é o tempo da injeção, depois ele desliga. Então, ok. Chegou 12 volts lá. Se eu funcionar o motor, tá lá a tensão de trabalho do sistema. Beleza? Beleza. Isso. Então, o primeiro teste é esse aí. O segundo teste que eu posso fazer, pessoal, é qual? É pegar lá no fio cinza e eu vou ver se tem o positivo e negativo. Olha lá. Ó.
Olha lá, moçada. Então, eu estou pegando no conector do sensor de oxigênio o positivo e o negativo. Então, se eu tenho positivo e negativo no sensor de oxigênio, o meu sensor tem que funcionar. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou ligar lá o negativo na bateria de volta. Testar mais uma vez, ver se está ok. Beleza. E agora vem a cereja do bolo, pessoal, que é a interpretação do sensor de oxigênio. Estão conseguindo ver bem aí, pessoal, o multímetro? Aham. Sim. Então eu vou baixar aqui a escala para 2000 milivolts. Como nós vamos trabalhar com uma tensão aí de 50 a 950 milivolts, fica bem tranquilo aí para se trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Funcionar o carro aqui agora. Vejam aí o que vai acontecer. Então o sensor de oxigênio está aquecendo ainda. Olha lá, pessoal. Olha a leitura do sensor. Olha lá, oscilando lá de 100 e pouco a 800 e poucos milivolts aí. Pegou essa leitura, pessoal, pegou o sensor de oxigênio trabalhando desta forma, o meu sistema de injeção está perfeito. Estão conseguindo ver bem aí, gente? Olha lá. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Fiquem de olho lá. O que aconteceu aí, pessoal? Tá bem acima agora. Ela travou a sonda, né? Eu vou desligar aqui. Com o motor funcionando, vocês conseguem ouvir o que eu tô falando ou não? Sim. Sim? Tá. Então vocês viram, pessoal, que o sensor de oxigênio travou lá em 800, 900 milivolts. Travou para cima do quê? Daquela linha imaginária da que nós temos lá da estequiometria. Caracterizando o quê? Mistura rica. Ou seja, para cima de 500 milivolts, travado como ficou aqui o sensor, mistura rica. Vamos ver se continua com mistura rica ainda. Vamos ver lá. Olha lá, pessoal. O sensor de oxigênio está tentando trabalhar, ó, mas o excesso de combustível está tão grande que ele está dando para nós aí mistura rica, excesso de combustível, certo? E ela está tentando empobrecer, mas o excesso é maior, tá? O defeito aqui, pessoal, é o sensor de oxigênio? Não é o sensor de oxigênio. Por que não é o sensor de oxigênio? Porque eu causei uma falha aqui no sistema, certo? O que eu fiz aqui? Eu desliguei o sensor MAP e o sistema de injeção perdeu a referência da quantidade de massa de ar admitida. Sendo assim, ele acaba enriquecendo a mistura já por questão de precaução para que não dê quebra no motor. Vou ligar o sensor MAP de volta. Vai demorar um pouquinho, mas ele já começa a corrigir. Olha lá, ó. O que eu estou provando para vocês aqui? Que nem sempre o problema é o sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio, muitas vezes, ele é a consequência de um outro defeito, nesse caso, o sensor MAP. Olha lá a sonda trabalhando. Ó. Pegou o sensor de oxigênio trabalhando desse jeito aqui, pessoal, dessa forma que está trabalhando, oscilando, nós não temos problema de injeção, nós não temos excesso de combustível, nós temos o sistema trabalhando certinho. Ficou claro aí, pessoal, o que é mistura rica? Show de bola. Entendido, né? Então, pessoal, fez esse teste aqui no sensor de oxigênio, não tem erro. Não tem erro nenhum. É batata. Testou, pode falar para o cliente, olha, o seu carro não tem nada, o seu carro está perfeito. Pegou a sonda travada, tanto para baixo de
500 milivolts ou para cima de 500 milivolts, aí você tem um problema. Aí cabe fazer o quê? Fazer as verificações, né? Utilizar aí as informações que nós passamos no decorrer aí do nosso processo, né? Que a gente foi explicando sensor por sensor, para que você consiga aí chegar até a resolução do problema, que nesse caso seria aí, né? Um sensor MAP ou até mesmo um sensor de temperatura, né? Vamos fazer o seguinte, vou funcionar o motor aqui de volta, vamos ligar o sensor de temperatura, ver o que vai acontecer. Vamos deixar ela começar a trabalhar. Beleza. Desliguei o sensor da temperatura. Opa, deu choque. Olha o que aconteceu aí, pessoal. Deram risada aí, né? O sensor de temperatura da água aí, pessoal, ocasiona o que, pessoal? Começou uma mistura pobre e tal, mas entrou o funcionamento do eletroventilador. Lá, ó, já em caráter de prevenção, certo? Ele adotou aqui um valor já de estratégia de recovery e o sistema continuou funcionando, porém o eletroventilador está funcionando. Vocês conseguem ouvir o eletroventilador funcionando aí? Acho que não. Vou desligar aqui porque eu não quero levar outro choque. Dê risada. Às vezes vocês vão chegar, vão estar aqui também. Deixa estar. Vou me lembrar disso. Muito bem. Pessoal, sobre o sensor de oxigênio, beleza? Entendido? Beleza, professor. Alguém não entendeu como que se testa o sensor de oxigênio? Tá claro? Professor, travou, não entendi o que o senhor perguntou. Eu perguntei se alguém não entendeu sobre o teste do sensor de oxigênio. E eu, se possível, gostaria que o senhor repetisse mais uma vez a explicação, só como que faz o teste, rapidinho. Tá. Começando do começo? Brevemente, assim, o começo eu até peguei, mas eu digo mais depois, ali, que o senhor me mudou a escala ali, no caso. Ah, tá, entendi. Beleza. Mas vamos do começo, então. Vamos do princípio. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né, pessoal? Repetindo aí, né? Estão conseguindo ver bem o sensor aqui embaixo, né? Sim. Então, nós temos lá 4 fios, né? Sendo os 2 fios brancos aqui são a resistência de pré-aquecimento, que vão fazer com que ela atinja a temperatura de trabalho lá dos 300 graus o mais rápido possível. Fio preto, fio cinza do sensor é o negativo massa, né? Que vem fornecido lá pela central de injeção. Então, se faltar o positivo de alimentação na resistência, se faltar o negativo vindo pelo fio cinza do sensor de oxigênio, a sonda não trabalha, ela fica travada. Tanto mistura pobre quanto mistura rica, ela pode ficar travada, vai depender muito da situação. Então, primeira coisa a se fazer aí, Richard, é o seguinte, nós vamos colocar lá em 20 volts o multímetro. Opa, tem uma moto aí. O vizinho lazarento. Vamos testar aqui, ok, né? O multímetro está funcionando. Então, eu vou pegar aqui o pino 4. O sensor de oxigênio, sempre eu conecto ele por trás, né? Para não danificar o terminal. E eu vou ligar a ignição. Alimentou 12 volts, Richard? Tá bem no reflexo da luz do seu multímetro. E agora? Agora tá certo. Então, de novo, beleza. lá. Alimentou 12 volts? 12, aham. Alimentou, né? Cortou, né? Por que ele cortou? Porque é o tempo de injeção, né? Sim. É aquele momento que liga a bomba de combustível e desliga. Então, eu vou funcionar o carro aqui. A hora que eu funcionar o veículo de volta, tem que ter 12 volts. Chegou 12 volts? Aham. Chegou, né? Mas eu testei aqui, Richard, somente o positivo. Eu não sei se tem negativo no sensor de oxigênio, certo? Certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o negativo daqui e vou ligar lá no fio cinza. Que é o negativo. Que é o negativo. Eu tô achando que você tá fazendo fazer isso de volta só pra me levar um choque novo aqui, né, cara? Olha lá. Chegou o negócio.
Tem negativo também ou não? Chegou 11 só, 12 agora. Isso. Então, eu tenho negativo, certo? Certo. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Estou testando o positivo no sensor de oxigênio e testando o negativo, ou seja, eu tenho alimentação ok aí. Entendido, Richard, aqui? Fechou, pastor. Tá, agora vamos pegar o sinal. Então, eu vou colocar lá a ponta preta do multímetro lá no negativo da bateria de novo. Claro que nem sempre você vai ter a bateria fácil, como eu tenho aqui, né? Você tenha, mas qualquer ponto aí do motor é negativo, pode ser feito. E aí eu vou colocar a ponta de prova do multímetro lá no fio preto, que é o sinal de saída do sensor de oxigênio. Tá aparecendo bem o multímetro para você aí? Aham. Tá. Então aqui o que acontece aqui, Richard? Aqui que nós vamos pegar então o sinal de tensão gerado pela central de injeção. Aliás, pela sonda lambda. Sendo assim, deixa eu ver quem está querendo chegar aí. Ah, tá. Sendo assim, né, pessoal? Essa tensão gerada, ela tem que ir de 50 milivolts a 950 milivolts e ela ficar oscilando. Qual que é o diagnóstico? O sinal gerado, né, tem que ficar oscilando de 50 milivolts a 950 milivolts. Essa é a forma de diagnosticar um sistema de injeção utilizando o multímetro e utilizando o sensor de oxigênio. Para facilitar, Richard, aqui a nossa visualização no multímetro, o que eu vou fazer? Eu estou usando a escala de 20 aqui porque eu estava medindo 12 volts, correto? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa escala para 2.000 milivolts, porque a minha leitura é até 950 milivolts, então eu vou ter uma leitura melhor aqui. A forma de você interpretar no multímetro fica mais fácil, correto? Beleza. Tá vendo o multímetro aí? Aham. Então, vou funcionar o motor aqui. Olha lá, quanto que nós temos lá no visor lá? Quanto que tem de tensão ali? Não entendi o que você perguntou, tá travando, senhor. Quanto de tensão nós temos aqui que o multímetro está medindo? Ixi, 0,38 miliampere. Não. Estamos falando de tensão elétrica. Então nós temos aqui. Oi? Nós temos aqui 37 milivolts, certo? O motor está parado, né? Então essa escala aqui, pessoal, é até 999 milivolts, tá? Não chega nem a 1 volt aqui. Então eu vou funcionar aqui agora o motor. Fica observando aí. Então ele já vai começar a trabalhar, oscilar de 50 a 950. Não vai ser bem 50, vai ficar entre 100 ali até 800 e pouco e tal, né? Bem próximo. Olha lá, pessoal. Começou a funcionar, ó. Certo. Pegou essa leitura no sensor de oxigênio, eu entendo que o meu sistema está funcionando bem. Esse carro tem que andar bem, tem que consumir aquilo que é projetado para ele consumir. Ou seja, pegou esse tipo de leitura no sensor de oxigênio, o carro do cliente não tem nada. Ou seja, o sistema de injeção está funcionando perfeito. E ele tem que trabalhar mais ou menos nessa frequência. Observem que ele oscila, mas ele está oscilando rapidamente, porque é justamente a correção que o sensor de oxigênio está fazendo e a central está acompanhando essa correção, atuando lá nos eletroinjetores. Entendido, Richard? Beleza, professor. Obrigado. Ficou claro? Aham. Todos entenderam aí, moçada? Tá tranquilo? Muito bem. Beleza. Essa informação, pessoal, tem muito profissional aí que trabalham aí em oficinas que eles fazem? Eles ficam aí presos à utilização do scanner. E esse aqui é o melhor teste que tem. O próprio scanner lá tem essa função que você mede o sinal gerado pelo sensor de oxigênio. Só que ele é mais lento. Aqui, você pegando diretamente na fonte, né, já na saída do sensor de oxigênio, você consegue ter um parâmetro, um padrão melhor do que você está testando. Então, eu particularmente
utilizo bem pouco o scanner, né? A essência é sempre estar trabalhando e sabendo interpretar o multímetro. Então, por isso que nós trabalhamos bastante lá no primeiro período falando do multímetro lá. Deixa eu abrir um pouquinho a câmera aqui agora. Tranquilo, pessoal? Ficou claro, então, aí o sensor de oxigênio? Beleza, professor. Beleza, professor. Ficou claro, né? Querem fazer alguma pergunta aí ou não? Por enquanto, não. Tudo bem. Então, agora, pessoal, nós vamos utilizar aí o osciloscópio. Vocês chegaram a utilizar usar o osciloscópio no Senai, né? Acho que trabalharam em freio ABS, sei lá, usaram o osciloscópio, certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Nós vamos estar trabalhando. Estão conseguindo ver bem o visor do osciloscópio aí, gente? Sim, professor. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, primeiramente, né, eu já liguei o equipamento, deixei ligado porque estava carregando aqui do ladinho. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, nós temos aqui, então, número de cilindros, tipo de cilindros, bateria e temos o tipo de ignição. Então, essa ignição não é a que nós queremos, né? Nós vamos usar a VIS, que é o sistema eletrônico lá, certo? Então, vamos dar um OK aqui. O osciloscópio já entrou para mim aqui no modo osciloscópio já, ó, tá? Mas eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de acessar o menu dele. Eu vou lá em teste de componentes. Eu vou lá em sensores. Estão conseguindo ver, né, gente? E aí eu vou escolher qual é o tipo de sensor, qual é o tipo de teste que eu preciso fazer, certo? Neste caso, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos usar aqui, ó, este sensor aqui. Olha lá, ó. O2S sensor zircônio, né? Que é o sensor de oxigênio, certo? Eu vou dar um selecionar aqui. Selecionei lá. Olhem aqui para mim, ele já me dá um gráfico, pessoal, mais ou menos ali, da tensão que vai gerar o sensor de oxigênio, para que eu tenha aí um certo parâmetro, certo? Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho duas pontas de prova no osciloscópio, ligado ao canal 1 do osciloscópio, aqui, ó. O amarelo eu vou ligar no positivo e o preto eu vou ligar lá no negativo do sensor de oxigênio. E aí eu vou conseguir pegar exatamente o tipo de onda, né? O que ele está pegando para nós ali. E lá em cima nós vamos ter o valor de tensão gerado por ele, tá? Então deixa eu colocar aqui o osciloscópio ao ladinho. Enquanto que eu vou conectar, então, as pontas de prova do osciloscópio. Vamos tirar o multímetro daqui, porque agora nós não vamos precisar usar o multímetro. Muito bem. Professor, rapidinho. Oi. O Giovanni Presner, ele falou que não está conseguindo escutar o senhor. Mas provavelmente é no computador dele. Porque se vocês estão ouvindo, o canal é o mesmo, né? Ele falou que estava tentando entrar, não estava conseguindo. Deve ser a internet dele, então. Deve ser, porque está todo mundo ouvindo, né? Então vamos lá. Então vou pegar aqui o sinal do sensor de oxigênio, lá no fiozinho cinza. E eu vou pegar o negativo também. Eu vou apagar a onda aqui. E aí nós vamos funcionar o carro. E vamos dar um executar. Olha, ele não pegou o sinal. Ainda.
Olá, pessoal. Olha a onda senoidal lá que tá uma espécie de onda senoidal que tá pegando lá, ó, que é a oscilação lá do sensor de oxigênio, marcando de 50 a 950 milivolts. Então, com o osciloscópio, eu também consigo testar o sensor de oxigênio. Mas, eu particularmente, eu prefiro utilizar o multímetro. Porque o multímetro eu consigo pegar ali, né, os valores exatos, né? Por exemplo, vamos deixar com a mistura rica aqui, ó. Olha lá, pessoal. A mistura ficou rica, ó. Olha o osciloscópio travado. Vamos consertar o carro. Aí voltou ao normal, né? Subindo e descendo a onda, fazendo as correções do sistema. Conseguiram visualizar bem aí o funcionamento do osciloscópio, moçada? Sim, professor. Entendido, pessoal? Conseguiram entender? Sim, professor. Conseguiram visualizar o sensor de oxigênio travando ali devido à mistura rica? Sim. Na verdade, eu simulei a mesma coisa, né? Eu desliguei o sensor MAP, ele perdeu a referência da massa de ar admitida e aí ele começa a ficar travado o sistema lá. Beleza? Beleza. Entendido? Alguma pergunta até aqui ou não? Não, professor. Agora vocês vão falar que o professor é muito bom, que explica muito bem, que não tem dúvida, então? Tô bem. Então, voltando aqui, né, pessoal, ao nosso mocapzinho. Então, sobre o sensor de oxigênio, todo mundo entendeu? Ok. Certo. Se ninguém pergunta, para mim tá tudo certo, beleza? Professor, Oi. aquela que ligou o eletroventilador, daí voltou a oscilar corretamente. O que você tinha desligado mesmo? O sensor de temperatura da água. O Então, sensor de temperatura da água, ele influencia, Ítalo, no funcionamento do sistema, né? O sistema ele entra em modo de recovery, devido aí à prevenção, né? Tanto da temperatura do motor, quanto para que o motor não tenha falta de combustível, entendeu? Então, no caso, vai ligar o eletroventilador, o carro vai começar a funcionar normalmente. Você vai notar que tem um erro porque vai ficar sempre ligado o eletroventilador, nunca vai desligar isso. É isso mesmo. Tá. Beleza? Beleza. Então tá. Então, pessoal, nós vamos pegar agora o sensor de rotação do motor, tá? O sensor de rotação do motor ele é bem simples, os testes dele, porém, tem que ficar ligado nele lá, porque se aí. Então, o sensor de rotação do motor, pessoal, aonde que ele fica? Ele fica, então, do lado direito aqui do motor, né? Posicionado ali estrategicamente, já para que você consiga aí fazer testes, né? E o acesso dele seja mais fácil, vamos dizer assim, né? Deixa eu tentar fazer aqui um outro negócio aqui. Como que tá a imagem aí, pessoal? Sem imagem. Oi? Não tá aparecendo nada. Pra mim não tá problema.
Não tá aparecendo nada? Não, ainda não. Pra mim tá aparecendo o Ítalo. E pra mim tá aparecendo o Richard. Então tá, então não vai ser possível a gente usar o celular, então. Voltou a imagem? Voltou a imagem, pessoal? Ainda não aqui, professor. Aqui voltou. Aí. Melhorou agora. Agora voltou para todo mundo, né? Sim? Não? Não, professor. Aqui ainda não, mas deve ser delay, então. Ué. Vou desligar a câmera de volta e ligar de novo. Voltou. Agora tinha voltado, professor. Agora voltou. Voltou aí? Então tá. Vou tentar mudar aqui a câmera. Aí, agora ficou bem melhor, né? Lá embaixo, lá na roda fônica. Qual que é o teste que eu posso fazer no sensor de rotação, pessoal? O sensor de rotação ele é um sensor do tipo indutivo. Então, se ele é um sensor do tipo indutivo, todo sensor do tipo indutivo ele corresponde aí a uma bobina, né? Um entreferro ali e tal, que ao passar o entreferro por essa bobina, ele gera lá um potencial elétrico, né? Uma tensão alternada. Estão vendo o multímetro aqui, gente? O visorzinho dele tá aparecendo para vocês aí? Tá bom aí? Uhum. Então, vamos testar o multímetro aqui. Um dos testes que nós podemos fazer com o multímetro, pessoal, é medir a resistência dele, do sensor. Estão conseguindo ver aí o sensor? O multímetro? Quantos ohms deu aí, gente? 970. Isso, 970 ohms. O sensor de rotação, a maioria deles, eles trabalham aí com aproximadamente 1000 ohms, certo? 1000 ohms sendo 10% para mais ou para menos. Então, nós podemos estabelecer aí um parâmetro de 900 a 1100 ohms, certo? 900 a 1100 ohms. Nesse caso, nós estamos medindo aqui 950 970 ohms, então está dentro do que especifica lá o fabricante. Nós podemos ligar o multímetro aqui em resistência e passar o metal ferroso na ponta do sensor. O que vai acontecer com a resistência? Essa resistência ela vai oscilar. Se ela oscilar, significa que está gerando tensão alternada. Eu posso também colocar aqui na escala de tensão alternada, só que esse multímetro ele só mede a partir de 200 volts alternado. Então vai ser um pouquinho difícil a gente pegar aí o valor de tensão gerada. Nós estamos falando aí aproximadamente 1 ou 2 volts no máximo aí alternado, que o sensor de rotação ele acaba aqui gerando, né? Mas o teste realmente eficaz do funcionamento do sensor de rotação é o osciloscópio. Por que o osciloscópio? Lembram lá que eu expliquei na aula teórica, lá inclusive lá tinha lá um videozinho depois, né, que mostrava justamente aí o funcionamento do sensor de rotação. Então a gente vai repetir hoje, mas usando aqui o nosso osciloscópio. O sensor de rotação ele está montado estrategicamente sobre uma roda fônica. Essa roda fônica ela é chamada de 60-2, ou seja, nós temos 60 dentes, porém uma falha de 2. Então nós temos 58 dentes e uma falha, certo?
Cada dentinho desse da roda fônica equivale, pessoal, a 6 graus. Então, como o motor ele funciona aí no sentido horário, cada dentinho que passa pelo sensor de rotação equivale a 6 graus. Então, até ele dar toda a volta, né? Ali, só você multiplicar aí 60 vezes 6, você vai ter aí o valor total na verdade, os 58 dentes, você vai ter lá 360 graus, certo? Sendo assim, pessoal, quando o motor estiver girando no sentido horário, isso já expliquei para vocês, mas vou estar repetindo. Quando o motor estiver girando no sentido horário, quando ele chegar lá no 20º dente, pessoal, nós vamos ter aproximadamente quantos graus? 120 graus. Então, quando nós estivermos com 120 graus do motor girando no sentido horário, significa para nós que cilindro 1 e cilindro 4 estão em PMS, ponto morto superior, que é justamente ali onde vai ocorrer, né, a combustão dos cilindros, né? No caso aí, iniciando aí sempre pelo cilindro 1, né? Usando lá o ponto de ignição 1342, certo? É claro que essa combustão vai ser definida aí pelo cabeçote, né? Se as válvulas vão estar abertas, ou estar fechadas, ou estar exaustão ou admissão, certo? Mas, o que eu quero mostrar para vocês hoje e o que é importante de se entender sobre, claro que tudo é importante, né? Mas, no caso aqui, utilizando o sensor, o osciloscópio. Nós podemos, através do osciloscópio, nós vamos pegar lá os piques, né? Nós vamos ter lá, ele gerando lá uma tensão alternada, e vai ter a falha. O sistema de injeção, ele tem apenas uma falha apenas de 2 dentes lá. Se porventura, o cliente, e eu já peguei situações onde o cliente chega e fala assim, olha, em determinadas rotações, o meu carro falha, meu carro fica estranho, né? Qual que é o defeito? O defeito pode ser a roda fônica do veículo torta, gerando uma outra falha. Então, no momento que o sensor, a roda fônica, ela sai da posição, vai gerar um pico diferente lá no osciloscópio. Então, a única forma de se diagnosticar aí uma roda fônica, por exemplo, é através do osciloscópio. Quando nós temos um veículo como esse que nós estamos trabalhando aqui, que é um carro da Fiat aqui, a roda fônica ela é externa, como muitos outros carros, aí Corsa, etc., né? Mas tem alguns veículos, como o Renault, por exemplo, a própria Chevrolet e o Astra, a roda fônica, pessoal, ela é no virabrequim acoplado internamente dentro do bloco. Então você não tem acesso visual para ver se essa roda fônica está torta. E aí é que começa o bambu. Não tem como você diagnosticar aí uma perda de sinal do sensor de rotação a olho nu, porque você não tem a referência, né? Você não tem o acesso a essa roda fônica. Por isso, a utilização do osciloscópio. Então, eu vou conectar aqui o osciloscópio e nós vamos fazer alguns testes. Outro detalhe importantíssimo, pessoal. Usando a caneta de polaridade. Qualquer tipo de sensor indutivo não funciona com caneta de polaridade. O que ocasiona se eu for usar aí a canetinha de polaridade, conforme essa que eu estou na mão aqui, no sensor de rotação? Vamos fazer um teste aqui? Vamos funcionar o motor para ver o que acontece aqui. Vou pegar a caneta de polaridade e vou espetar no sensor de rotação. Veja o que acontece aí, ó. O motor morre na hora. Então, quer dizer, para sensor de rotação do tipo indutivo, a caneta de polaridade não serve para teste. Vamos repetir? Não serve para teste. Se fosse um sensor de rotação do tipo Hall, com efeito Hall, aí poderia se fazer o teste. Como, por exemplo, o sensor de fase. O sensor de fase, que vai montado lá no cabeçote para informar a central a posição exata do comando de válvula, esse sim pode ser utilizado
a caneta de polaridade, porque lá nós estamos falando de uma onda quadrada, onde tem uma alimentação de 5 volts, um negativo, e um sinal, um pulso elétrico lá vindo lá pelo sinal. No caso do sensor indutivo, conforme é o sensor de rotação, e a maioria dos sensores de rotação são indutivos, a caneta de polaridade não serve para teste. Ok, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar agora, então, vamos utilizar o osciloscópio, para que a gente possa estar fazendo esse teste e você estaria entendendo, né? Vamos pegar aqui o osciloscópio, bem com calma. Vamos pegar aqui e trazer a câmera um pouquinho mais perto aqui. Vamos pegar aqui então uma ponta da caneta de polaridade em uma das extremidades do sensor e a outra na outra. Vamos voltar lá no menu. Estão conseguindo ver aqui o osciloscópio, pessoal? Sim, professor. Então vamos lá. Vamos selecionar, já selecionamos o modelo correto. Opa, vou voltar aqui. Beleza. Ok. Então novamente ele entra lá em modo osciloscópio, mas eu quero entrar pelo menu. Então, teste de componentes, sensores. Vou lá utilizar lá o CKP. CKP é sensor de rotação. CKP magnético. Poderia ser o CKP Hall, só que o CKP Hall é o tipo com efeito Hall. Então o nosso que a gente vai utilizar é o CKP magnético. Vou selecionar. E o próprio osciloscópio já me dá aqui o modelo, né, de onda. Por quê? Que ele está me dando uma onda aqui. Ele está dizendo para nós aqui justamente que é um sensor do tipo indutivo, então ele vai gerar uma tensão alternada. E essa tensão alternada, ele vai fazer com que tenhamos esse tipo de gráfico. Então eu vou apagar aqui, é só para mera referência, certo? Eu vou funcionar o motor aqui agora. Já leria um. Vou executar. E aqui eu estou pegando um sinal aleatório. O que não me dá muita referência, porque eu quero pegar o que para vocês aqui? Eu quero pegar a falha do dente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no tempo dele, né? De leitura. Dá um pouquinho lerdo só. Até que a gente consiga visualizar melhor. Não, pessoal, ele é enjoadinho mesmo.
Aí, eu consegui agora. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, tem o hold aqui, que é uma tecla para congelar a imagem, certo? Só ver se consigo abrir um pouquinho mais ele aqui. Aí. Então, eu vou dar um hold aqui, pessoal. Olha lá. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos os piquezinhos e a falha dos dentes aqui, ó. Então, em um ciclo completo do sistema, eu só posso ter uma falha como essa aqui. Não posso ter duas falhas. O que caracterizaria para nós aqui uma roda fônica torta, se tivesse mais de uma falha como essa? Então, a gente pode melhorar um pouquinho o gráfico também, é só trabalhar aqui a... Olha lá, pessoal. Então esse gráfico, esse desenhozinho que fez para nós aqui, representa cada piquezinho desse aqui, cada pontinho em cima lá. Observem que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É justamente está gerando uma tensão alternada. Ok? Essa tensão alternada, cada pique desse aqui, pessoal, representa um dentinho da roda fônica. E essa falha aqui é a falta dos dois dentes que eu já falei para vocês, que é a referência de onde ela parte, de onde ela começa a contar, para que ela possa aí, determinar aí o ponto de ignição do motor. Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Então, o osciloscópio é uma ferramenta extremamente importante, vai depender aí do tipo aí de trabalho que você vai estar fazendo. Ele te traz aí já uma precisão um pouco bem maior, né? Em virtude aí do tipo de diagnóstico que você está fazendo. Então, o osciloscópio é imprescindível. Você vai utilizar um osciloscópio, por exemplo, para você pegar alimentação do sensor MAP, você vai trabalhar com o osciloscópio para pegar pulso do eletroinjetor. Então, tem osciloscópio que tem 2 ou 4 canais, vai depender do tipo de diagnóstico. Você pode pegar duas leituras simultâneas para você comparar, por exemplo, pulso do eletroinjetor com o pulso da bobina. Você pode fazer esse comparativo utilizando o osciloscópio. Nós vamos fazer aqui na aula prática, quando vocês estiverem aqui, que daí requer um pouco mais de tempo, né, para a gente estar trabalhando esse tipo de procedimento. A pergunta agora aqui é o seguinte: temos alguma dúvida no que nós falamos aqui hoje? Não, agora tô tranquilo. Fora o Richard aí, pessoal, mais alguém aí possa nos dar um retorno? Giovanni? Tudo tranquilo, professor. Obrigado, Luciano. Cadê o Giovanni Biancato? Tranquilo, professor. Tranquilo aí? Entender bem. Valeu a aula aí, pessoal. Foi bom sim? Foi ótimo, professor. Bom, professor, muito melhor assim. Professor. Bacana assim, né? Assim, tranquilo. Então aí, pessoal, mata aí um pouquinho a saudade da oficina. Tudo abandonado, ó, tudo fechado, não tem ninguém aqui, eu tô sozinho no Senai. Olha aí, ó. Estão vendo aí a oficina? Oi. Pode falar. Não, só ia fazer uma observação aqui. Pode fazer. Qual a observação? Do osciloscópio, eu lembro que a gente teve aquela palestra do rapaz que ele foi mostrar o material dele, que era um osciloscópio, né? Do Tecnoscópio, se não me engano, né? Isso, ele mostrou exatamente essas questões aí da roda fônica, das oscilações que dá para você ver com o osciloscópio, né? Eu lembro que ele tinha mostrado isso. Exatamente. Você pode fazer uma infinidade de testes aí, né? O osciloscópio, para quem utiliza bastante aí, quebra muito galho. Olha lá, pessoal, ó, o resto da oficina aí, ó. Estamos em reforma, né? Está sendo mexido aí. Judiação, né? Estamos aí tudo parado, né? Sem poder estar utilizando aí. Para vocês terem uma ideia, vejam aqui o tipo de gambiarra, pessoal. A gente está fazendo aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Para amarrar as tomadas, para amarrar o osciloscópio. O meu notebook está grudado com uma fita crepe aqui também, para que a gente consiga ter essa forma de trabalhar, né? Foi uma forma que a gente encontrou aí para estar mais perto de vocês. A primeira aula que eu fiz o diagnóstico lá, prática, eu fiz lá na minha oficina, estava meio escuro, não tinha liberação do Senai. Agora nós já podemos utilizar aqui a estrutura, né? Desde que respeitando os protocolos, né, de segurança
e não ter aglomeração, tanto é que eu estou sozinho aqui. Quando tem mais professor, cada um está num canto trabalhando, a gente nem fica junto mais, já justamente para que tudo corra bem e a gente volta ao normal aí. Temos alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, Sem dúvida mesmo? Então tá jóia, então. Então, pessoal, agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aí com vocês, né? Hoje bastante gente aí veio prestigiar a aula e isso é uma das coisas que, pelo menos a mim, motiva bastante. E peço que vocês sejam perseverantes aí, que isso aqui foi só uma pequena amostra aí do que nós temos para fazer, né, pessoal? Então, a gente tem bastante coisa para fazer e nós estamos esperançosos aí para que, muito em breve, a gente já possa estar retomando nossas atividades aí e tendo vocês aqui de volta junto com a gente aí. Pessoal, encerramos por aqui hoje, né? Hoje, vejam como que o negócio é interessante, né? Estamos aí há quase 1h30 de aula, temos um monte de coisa para fazer e eu acredito que ninguém ficou cansado, porque foi interessante, né? Então, nosso objetivo é a gente estar trabalhando desta forma aí. Com exceção quando a gente estiver trabalhando solda, que vai ser amanhã, a gente vai ter que terminar uma teoria ainda aí, né? Então, amanhã vai ser no mesmo segmento da última aula lá de solda. Beleza, pessoal? Bom descanso para vocês aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. Todos têm meu WhatsApp aí, e-mail, qualquer coisa aí, só chamar. Beleza, pessoal? Beleza, Essa professor. aula vai estar postada lá no canal do Matson, aí provavelmente aí no sábado já deve estar lá, já vai conseguir subir para lá já. Beleza, pessoal? Valeu, professor. Um abraço. Abraço, até mais, tchau, tchau. Até mais, boa noite, um abraço. Até mais, professor. Falou. Tchau, tchau, Giovanni, até mais.